Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, eu pensei e resolvi falar sobre os materiais básicos que uma pessoa que esteja interessada em começar a bordar, ela pode utilizar. E são materiais que são os materiais que eu mais uso. Então, eu queria falar sobre esses itens, né? Então, eu espero muito que vocês gostem. Então, para começar, o bordado ele requer poucos materiais, né, para se produzir, né, para produção. O que mais demanda é o tempo mesmo e são as técnicas que a gente vai aprendendo. Mas há materiais que são essenciais para que se tenha um bordado, né, para que o trabalho fique pronto. E aí nesse vídeo é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, para começar, eu gostaria de mostrar para vocês o bastidor. Não tá bem numa ordem, né? Mas eu queria mostrar aqui. O bastidor é a peça que a gente usa que a gente pode usar para finalizar um bordado. Eu vou deixar uma foto aqui de um bordado finalizado. Esse aqui de madeira, ele tá com alguns defeitinhos, né? A gente tem que tomar esse cuidado quando a gente for entregar esse trabalho, né, para não entregar com defeitos. Esse aqui eu só queria mostrar aqui para vocês, porque é o que estava mais próximo. E esse a gente geralmente usa de madeira para o acabamento final. Também tem de bambu, mas eu acho de madeira que fica mais bonito. Tem diversas opções, né? Tem com pinos também, que é muito bonito. Então, esse aqui. A gente também pode usar ele para poder encaixar o tecido e bordar, porque ele é bem importante nessa etapa do bordado também, o bastidor. Mas para bordar, né, na etapa do bordado, eu prefiro esse com essa tarraxa, né? Com essa regulagem, porque eu consigo fazer com que o tecido ele fique bem estendido. Isso é bem importante. Para mim, na verdade, é importante para passar o risco para o tecido, eu vou explicar para vocês mais para frente, e também na hora, no momento do bordado, porque ele fica esticado e aí eu consigo bordar de forma uniforme. Se ele estiver frouxo, talvez o resultado não fique tão bom e aí pode ser que os pontos eles fiquem um mais frouxo, um outro apertado, o resultado final não vai ficar tão bom. Por isso que eu não consigo bordar na mão, sem bastidor, sem nada. Acredito que algumas pessoas façam isso, mas assim, geralmente as bordadeiras elas usam um bastidor. Eu uso esse de plástico, mas tem bastidor com regulagem de madeira. E aí fica a critério da pessoa ver o que ela acha melhor. Também tem pessoas que eu ainda não testei, que elas envolvem o bastidor com tiras do algodão cru, né, do tecido, para não marcar tanto. Eu vou até testar também essa técnica e aí eu falo com vocês. Aqui também tem esse bastidor que é de silicone. Uso também para acabamento, tá vendo? Ele aqui é plástico, essa parte branca é plástica e aqui é silicone, uma borracha. E aí eu uso para também finalizar o bordado. Geralmente as pessoas preferem de madeira, então eu uso raramente para coisas aqui em casa e tal. E ele tá com um preço bem em conta na caçula. Tá, eu tava pagando R$ 4,99, né? Então, de repente, para você que tá começando, quer presentear alguém, ele é bonito, ele não é feio, né? É uma opção. Então, depois do bastidor, eu queria mostrar para vocês o tecido, que é o carro-chefe, né, digamos assim. Então, o tecido que mais usado no bordado é o algodão cru. Eu não sei se vocês conseguem ver, tá vendo?
esse tecido aqui, a trama dele é bem justinha. Bom, tem vários tipos de algodão cru. Depois, vários tipos, não, são gramaturas ou então a abertura, né, dos fios, né, que compõem. Tem uns que não são tão fechadinhos, são mais abertos. E aí isso faz toda a diferença. Eu, depois de um tempo, eu antigamente só chegava e comprava o algodão cru. Ia na loja e comprava. Mas aí, com o tempo, a gente bordando, eu assistindo vídeos e dicas, né, de outras bordadeiras, eu descobri que o algodão cru tem uma gramatura específica que é muito boa, né? E tá vendo eu esqueci o termo, né? Mas aqui você vê que é bem, a trama das linhas para fazer o tecido, ela é bem fechadinha. Isso aqui faz com que o bordado fique ainda mais bonito. Então, eu tenho dado preferência para esse tipo de algodão. Esse aqui, de algodão cru, esse aqui ele é mais encorpado também. Ele não é tão molinho, tão fininho, não é tão grosso. É uma gramatura mediana. Que esses bordadeiros usam muito. Eu já comprei, eu também, se eu não me engano, é esse aqui. A qualidade é excelente, é da Camila Camomila. O algodão cru dela é muito bom. E justamente por ter essas características. Então, o bordado ele fica com acabamento mais bonito. Quanto mais fechadinha for a trama, melhor é. Então, o que é mais usado é esse aqui, é o algodão cru, que a gente faz os porta-aliança, a porta-maternidade, os quadros decorativos, que vai ficar no bastidor lá. Mas a gente também pode bordar em outros tipos de tecido. É menos comum. Por exemplo, você pode bordar na tricoline, que é esse tecido aqui. Ele é mais fininho também, tá vendo? Ou ele tem variedade de cores. Ou no linho. Esse linho que eu tenho aqui é um linho misto, né? Então, assim, não é o linho puro. Eu acredito que o linho puro seja ideal, seja melhor para bordar. Mas ele tem um valor bem mais elevado. Então, eu tenho esse linho misto para bordar. Eu já vi pessoas que bordam guardanapo, aqueles guardanapos de tecido no linho. E tem outras bolsas, outras roupas também que podem ser, que você pode bordar. Inclusive, eu já bordei camisa, eu vou deixar a foto aí, que é no algodão, no tecido 100% algodão. Também é tranquilo para bordar, mas o tecido, o melhor, né, e o mais usado é o algodão cru. Mas o bordado, eu tenho percebido que, assim, que ele permite que a gente trabalhe com muitos materiais, né? Então, a gente não precisa ficar preso só a bordar quadros, né? A gente pode bordar bolsas, roupas, outras coisas. Então, nós vimos que nós temos o bastidor e o tecido. Eu coloquei aqui para vocês verem. No outro vídeo, vocês viram, né? Que é esse bordado que eu tô trabalhando. Esse aqui é um outro bastidor, que também é de plástico. Ele é da Nudge. E eu gostei, queria muito comprar ele já há um tempo, porque ele tem esse acabamento, esse formato retangular que para mim facilita, porque às vezes, por exemplo, você coloca um bastidor. Ó, se eu fosse bordar nesse, que é geralmente o que eu bordava, para bordar os cantinhos fica mais complicado, porque redondo assim, né? A agulha tem que passar, é mais complicado, fica muito rente. Então, com esse formato retangular é mais fácil. Só penso que eu devia ter comprado o médio, porque esse aqui tem muito grande. Mais pra frente eu vou fazer isso. Então, aqui só pra vocês verem como é que fica, né? O bastidor no tecido. Então, ele estica bem, aqui tá até um pouquinho frouxo. Ele estica bem, então você consegue bordar com facilidade. Bem,
Outra coisa que a gente usa, que é importante, são as tesouras. Então, assim, eu uso duas, né? Uso essa grande aqui para poder cortar o tecido no formato. Geralmente, quando eu vou fazer um bordado que seja com 20 centímetros de diâmetro, eu corto o algodão cru 30 por 30, então eu uso uma tesoura grande para fazer esse corte e essa tesoura pequena aqui, ó, que é para poder fazer o corte da linha quando eu tô bordando. Terminei, a linha ficou curta, eu venho e corto para fazer e outros pequenos acabamentos que aí eu vou mostrar em outro vídeo. Então, eu gosto muito dessa tesourinha aqui, ela é ótima, até para, por exemplo, carregar, se eu vou para algum lugar, eu costumo levar bordado, sei lá, vou para uma consulta, eu sei que eu tenho que esperar, eu levo, e aí essa tesourinha é bem mais fácil de carregar, né? Beleza, então, outra coisa que é muito importante são as agulhas. Sem agulha, né, fica difícil bordar. Então, aqui eu tô mostrando aqui, essa aqui é a número 9. Essa eu tenho usado bastante, que é a extra longa. Essa aqui eu uso quando eu vou ter dois ou três fios de meada no bordado. Essa aqui é a número 12. Ela é bem pequenininha, bem fininha, que eu uso quando eu vou bordar, principalmente fotografia, quando eu uso uma linhazinha de meada só. Um fiozinho de meada. Então, eu uso essa. Porque aí o acabamento, como eu vou usar uma linha, o furinho dela fica bem pequenininho e aí o acabamento fica melhor. E para essa aqui com mais linhas, né, de 3, 4, aí eu uso essa número 6, se eu não me engano, é a número 6. Então, ela é um pouquinho mais grossa, até para poder passar essa quantidade de fios. Pode-se usar outras numerações também, né, dependendo da quantidade. Então, essas são as que eu geralmente uso mais. E são agulhas de mão, de costura à mão. Porque eu percebi que as agulhas para bordado, elas têm essa cabeça aqui, elas é larga. Então, para o bordado livre, não fica legal. Porque o furo vai ficar grande, né? E aí o acabamento vai ficar ruim, porque vai ficar aparecendo. Então, são essas agulhas assim de mão, que a gente compra individual. Beleza, só lembrando assim que eu não sou super expert em bordado, né? Eu tô passando aqui a minha experiência. Então é sempre legal vocês, assim como eu, né? Comecei com videoaulas, mas eu fui pesquisando, me aprofundando. Tem muita gente com material muito bom, conteúdo muito bom, pra gente estar sempre aprendendo mais, né? Então, assim, é importante frisar isso para que a gente sempre esteja buscando. Então, eu sempre estou buscando. Foi aí que eu aprendi sobre a questão do tipo do algodão cru, da trama, e aí a gente vai aos pouquinhos evoluindo no aprendizado, tá bom? Próxima coisa são as linhas. Então, eu uso linha de meada, tá vendo? Essa linha aqui. Que aí eu venho, tá vendo? Tem essa, dependendo do bordado, aí eu separo a linha, uso a quantidade que o bordado vai me requerer. Ela é a principal linha para ser usada. Na verdade, na minha experiência, assim, né, falando de mim, eu só uso a linha de meada. No máximo, também, quando eu vou bordar fotografia, então eu uso a linha de costura, essa linha de costura bem fina, porque o acabamento que eu busco na fotografia, ele requer que seja uma linha até mais fina. Mas tem pessoas que bordam fotografia e também usam a linha de meada, tá? Então são as linhas que eu uso. As marcas que eu mais uso são a Maximoline e a Ancho.
que na verdade, assim, pela experiência das bordadeiras, ela ainda é melhor do que a Maximoline, tá bom? Na verdade, eu dou preferência a Ancho. Quando eu não encontro a cor, então eu uso a similar da Maximoline. Tem a DMC também, mas foi como eu falei no outro vídeo. Elas são um pouquinho mais difíceis de encontrar. Você, pelo menos eu aqui, né? Consigo comprar pela internet e são mais caras. Assim, elas são excelentes, mas eu não. Por ser mais cara e essas linhas que eu uso serem boas, me atenderem bem, eu não uso muito, tá bom? E aí, junto disso, eu uso as plaquinhas. Não é essencial para quem tá começando. Quando eu comecei, eu cortava pedaços de papelão e enrolava. Tem gente que usa pregador também para enrolar. Mas isso aqui é legal porque você consegue organizar melhor. Então, tá vendo? Ó, eu coloco aqui a numeração e a marca. Então fica mais fácil na hora que eu quiser encontrar. E elas são baratinhas, se eu não me engano, eu compro 10 plaquinhas dessa no armarinho aqui da cidade por R$ 2. Sai a 20 centavos cada uma. E tem lugares, provavelmente na internet, devo comprar tipo 100 plaquinhas e sair bem mais em conta. Então, se for possível, é um investimento bacana de ser feito. Aqui ela é assim, ó, assim, ó. E outra coisa também, a caneta. Porque, então, a caneta eu uso, essa caneta fantasminha, que ela apaga com calor, né? É uma caneta que a tinta sai com calor. Eu uso para poder passar o risco pro tecido. Há várias maneiras de se passar o risco pro tecido. No começo, eu aprendi usando carbono. Hoje eu já não uso mais porque talvez o carbono ele possa manchar. Eu acho que. E às vezes você borda e aí pode ficar aparecendo um pouquinho, e aí para você tirar, depois acredito